Começar de novo, que aí Tá, já tá acompanhando? pode. Mário, tá aqui. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor seja conosco. Quero saudar a todos em nome do Senhor Jesus, tantos irmãos que estão aqui com a gente, presentes aqui no nosso culto, como os irmãos estão nos assistindo pela live. O salmista, rei Davi, no Salmo 122, quando ele retornava para Jerusalém, depois de 3 anos fugindo, ele cantou no Salmo 122: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Assim também nós, depois de 4 meses e 4 dias, longe do templo, com a presença dos irmãos, aqui estamos hoje e a gente só tem a engrandecer o nome do Senhor. Procuramos nos resguardar de todas as maneiras, seguir as instruções das autoridades competentes na área de saúde e na área de governo do nosso município, para seguirmos todas as normas e estarmos em condições de receber os irmãos aqui. E a gente se alegra. Primeiro dia, a presença ainda está um tanto tímida de irmãos, em termos de quantidade, a gente já contava que isso fosse acontecer, mas a gente louva a Deus só da gente poder ter essa oportunidade, já está com essa liberação, embora parcial, de ter o nosso templo. Eu quero pedir aos irmãos que durante a semana divulguem bastante, nos ajudem a divulgar,
nós podemos colocar 100 pessoas aqui dentro. Pela capacidade do templo, 30%, dá 108 pessoas, mas a gente arredonda para 100, né? E então a gente está dentro aí das normas, né? Fora todas as questões que a gente providenciou, né? Para que a igreja estivesse equipada e em condições de receber a todos, né? Então a gente quer agradecer aos irmãos que aqui estão, mas ao mesmo tempo, né, continuarmos em oração ao Senhor, né, continuarmos com os cuidados que nos são recomendados, né, pelas autoridades. O Covid-19 ainda não está derrotado, né? Para isso precisamos que a vacina surja logo, né, seja implantada. Então a gente precisa mesmo continuar tendo todos os cuidados, né, necessários. Nós vamos nesse momento orar ao Senhor, né, para agradecer ao nosso Deus por estarmos aqui nessa noite. E eu gostaria de pedir ao nosso diácono, irmão Grailson, para que orasse ao Senhor. Tem um microfone aqui, né, no centro. Eu queria que o irmão usasse esse microfone para elevar ao nosso Deus uma palavra de gratidão, né, de louvor, para agradecer a Deus o fato de estarmos aqui. Está ali perto do som, tá, irmão? Tem um microfone lá. Já é. Glória a Deus. Boa noite, irmão. Boa noite, igreja. Aleluia. Feliz por estarmos na casa de Deus. Glória a Deus. Amém. Motivo para agradecermos muito. E agradecer mais quando a gente poder olhar, né, e ver essa casa cheia, como é vontade nossa. Não sei se vai ser de Deus, mas eu creio que é a vontade de Deus. Jesus. Cremos. Oremos. Senhor, nosso Deus, Amém, Pai. Pai. Obrigado, Senhor, por este momento. Oh, Deus. Obrigado, Deus, por estarmos na Tua casa, Pai. Sim, Privilégio, ó Deus, que estamos aqui, ó Deus, reunidos em Teu santo nome, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, eu agradeço, Pai, por cada família aqui representada, Pai. Aqueles que estão, ó Deus, que não puderam vir, mas, ó Deus, eu posso estar de encontro sobre cada vida, cada coração de cada um deles, ó Deus. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, toma, Senhor, em Tuas santas mãos tudo que vai acontecer aqui, ó Pai. Que só possa, Pai, tá, em nome de Jesus, usando, ó Deus, o nosso pastor Euclides, ó Deus, que ele possa, Pai, vir falar, ó Deus, através, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor já colocou em seu coração. Em nome do Senhor Jesus, Pai, abra-se nossos ouvidos espirituais, ó Pai, para que nós possamos também, ó Deus, estar nos dedicando a tudo aquilo que vai ser falado, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, mais uma vez eu venho te agradecer pelo livramento, meu Deus, a certeza, meu Pai, que somos Deus durante essa semana, Pai. Que amanhã nós possamos, ó Deus, acordar com uma semana, Deus eterno, uma semana abençoada, Pai. Que só possa estar nos livrando, ó Deus, de todo mal, esse mal que nos assola, Pai. Que, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, só possa estar indo de encontro agora sobre a vida daqueles que estão enfermos, ó Deus. Aqueles, ó Deus, que estão na linha de frente, Pai, ali, ó Deus, trabalhando contra esta enfermidade, ó Deus, que vem nos assolar, Pai. Mas em nome de Jesus, Deus, eu venho pedir ao Senhor que tudo isso venha passar, Pai, conforme a Tua vontade. Nos ensine, ó Deus, nos ensine a passar por esse tempo, Pai. Em nome de Jesus. Por isso, Deus, que eu te peço e agradeço, Senhor, por tudo, Pai. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Amados, o profeta Isaías, no capítulo 53, quero pedir que os irmãos abram nesse texto, com os olhos da fé, iluminados pelo Espírito Santo de Deus, o profeta enxergou com 700 anos de antecedência o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, sacrifício esse que nós hoje rememoraremos quando o Senhor nos dá mais uma vez o privilégio de estarmos à sua mesa para celebrarmos a sua ceia. Do versículo 4 ao 7 de Isaías 53, nós lemos assim: certamente
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Amém? Jesus ficou com o castigo, nós ficamos com a paz. Jesus ficou com as chagas, as feridas, e nós ficamos com a cura. Jesus se fez cordeiro sacrificial em nosso lugar, para que nós hoje pudéssemos ter a liberdade da glória que só os filhos herdeiros de Deus podem ter. Amém? Nós vamos louvar ao Senhor, e com este cântico nós queremos que todos estejam refletindo sobre o valor deste sacrifício de Cristo por nós, que estejamos preparando o nosso espírito para aquilo que o Senhor tem a nos falar nesta noite especial. Vamos colocar de pé, irmãos, e vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Você aí na sua casa, reúna a sua família, já vá preparando aí o seu pão, o seu suco da uva, o seu cacho de uvas, vá colocando aí, porque daqui a pouco a gente vai celebrar a ceia do Senhor.
pedir aos irmãos para que abram as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 16 ao versículo 23, que nos diz assim: será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração à forma de doutrina a que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos, por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça, para a santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que frutos vocês colheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação, e o fim, neste caso, é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Meus amados, livres para servir. É sobre isso que quero refletir com os irmãos essa noite, como preparação espiritual para o sublime momento que vamos daqui a pouco viver, de celebrar mais uma vez a ceia do Senhor. O Evangelho do Senhor Jesus, ele é simples, mas muito profundo. Na sua simplicidade, o Evangelho do Senhor tem uma linguagem de muito fácil compreensão, mas na sua profundidade, o Evangelho do Senhor é capaz de produzir fenômenos ideológicos, fenômenos intelectuais impressionantes. A gente chama isso de paradoxo. O paradoxo é quase que um absurdo. E parece realmente paradoxal, absurdo, alguém falar em ser livre para servir. Pois alguém poderá dizer: como que pode? Livre é livre, servir é servir, são coisas diferentes, são coisas antagônicas. Olhando assim, sabe, a grosso modo parece que realmente são totalmente antagônicas. Sobre a questão da servidão ao pecado, que é disso que trata o apóstolo Paulo,
Jesus já tinha falado sobre isso. Lá em João 8,34, respondendo à empáfia arrogante dos judeus, que falaram para ele: mas nós nunca fomos escravos de ninguém. Jesus respondeu para eles: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Como é que vocês estão dizendo que vocês não são escravos de ninguém? Mas aí Jesus complementou dizendo assim: mas deixa eu dar uma boa notícia para vocês. Se eu, o Filho, libertar vocês, vocês verdadeiramente serão livres. Jesus, num outro texto, em Mateus 6,24, ele deixou bem claro para nós que não tem como, e é aqui que os irmãos vão começar a perceber que o absurdo não é tão absurdo como parece. Jesus explica lá em Mateus 6,24, no Sermão da Montanha, que não tem como a gente servir a dois senhores ao mesmo tempo, porque fatalmente a gente vai acabar desagradando um para agradar o outro. Aí me dá um exemplo. Por exemplo, não dá para vocês servirem a Deus, ser servo de Deus e ser escravo da riqueza ao mesmo tempo, ser ganancioso. Então, irmãos, nós estamos aqui neste texto magistral do apóstolo Paulo, diante de uma série de antíteses. Antítese é quando você coloca duas ideias contrárias, você põe as duas frente a frente para explicar melhor o significado de uma verdade mais profunda. Nós estamos aqui diante de uma série de antíteses do apóstolo Paulo, onde ele quer tornar mais claro este ensinamento. Porque na época de Paulo, irmãos, havia pessoas invadindo as igrejas com heresias, ensinando desvarios, ensinando exageros, ensinando desvios terríveis ao que Cristo havia ensinado. Um desses desvios seríssimos, que eu digo para os irmãos, se Paulo, João, não tivessem combatido isso naquela época, isso tivesse avançado para a história, eu nem sei se nós estaríamos aqui. A heresia pregada na época, influenciada pela filosofia grega de Platão, dizia que o corpo é prisão da alma. A carne, a matéria, aquilo que eu posso tocar é mal. Só o espírito que é bom. Mas acontece que o espírito está preso dentro do corpo. Então eu preciso pecar, para eu castigar meu corpo, deteriorar meu corpo, desgastar meu corpo, para poder finalmente meu corpo morrer. Aí o meu espírito vai ser liberto. Dentro das igrejas, essa heresia se misturou com o conceito de graça, perdão de Deus, misericórdia de Deus. E aí começou a surgir um grupo dentro da igreja, das igrejas da época, dizendo o seguinte: a gente tem que pecar bastante. Então, porque se a graça é para curar o pecado, a graça tem que encontrar alguma coisa para ela curar. Então vamos pecar bastante, porque aí a graça aumenta. Quando Paulo começa esse capítulo 6, pode olhar comigo aí na sua Bíblia. Paulo ele já começa combatendo isso. Paulo tinha uma maneira de ensinar, uma maneira de escrever esplêndida. Ele gostava de fazer diálogos imaginários com o seu leitor. Paulo gostava de levantar perguntas e ele mesmo dava a resposta. É como se ele estivesse conversando com a sua própria consciência, mas como se essa consciência fosse um outro personagem. Aí Paulo então pergunta, olha aí, versículo 1: o que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais?
Era essa a tese dos hereges, né? Ele mesmo então responde, baseado no que ele aprendeu de Cristo, por revelação do Espírito Santo. Ele responde no versículo 2: de modo nenhum. Ele bate com força, ele fala com um enfático não, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Paulo está tentando sacudir a igreja. Ele está escrevendo para a igreja, irmãos, para os cristãos de Roma. Paulo está tentando sacudir a igreja e dizer: peraí, vocês não entenderam ainda o negócio, não? Vocês morreram, gente. Quem morre não está vivo mais. Então, se vocês morreram para o pecado, não tem como mais viver no pecado. Vocês morreram. Morto é morto, vivo é vivo. Que história é essa de continuar pecando? Vocês morreram. Aí ele ilustra isso para deixar bem claro, né, que houve morte mesmo. No versículo 3 e 4, ele fala então do batismo. Do batismo. A gente está aqui, né, um auditório aqui de irmãos batizados, mas eu sei que há pessoas aqui que ainda não foram batizadas. Na live é possível que haja pessoas que também ainda não batizaram, talvez ainda nem entregaram sua vida para Jesus. E é importante você entender o que significa o batismo. O batismo é algo tão sério que o próprio Cristo, que não precisava passar pelo batismo, passou. Humildemente, ele se encaminhou até a beira do Rio Jordão, entrou na fila dos batizandos ali. O seu primo João, o profeta levantado por Deus para anunciar a vinda dele. É interessante que João era primo de Jesus. Os dois devem ter tido bastante encontros, né, entre eles quando crianças, adolescentes, mas moravam muito distante um do outro e talvez fizesse bastante tempo que não se viam. João não sabia, talvez ele não soubesse ainda que Cristo era o Messias, ou não tinha ainda certeza disso. Ele mesmo fala lá no capítulo 1, 34 de João, do Evangelho de João, ele diz: eu não sabia quem ele era antes, até que eu vi o Espírito descer sobre ele. João estava lá dentro do rio, quando ele de repente olhou lá na fila dos batizandos, estava lá alguém diferente. Havia um brilho diferente nele. João conseguiu identificar o Espírito Santo pousado em cima dele, em forma de uma pomba. O coração de João bateu acelerado e ele falou: é ele. É ele. Ele chegou. Aí João deve ter começado a pensar: mas o que ele está fazendo ali na fila? Não estou entendendo nada. De repente Jesus entrou dentro do rio. E João reage da seguinte maneira, ele fala: mas eu é que deveria ser batizado por você, e você vem a mim. E então, irmãos, a primeira frase que Jesus falou como adulto na Bíblia foi essa: deixa assim, João, deixa assim, porque dessa maneira nós dois estamos cumprindo a justiça do reino do meu Pai. É como se Jesus naquele momento dissesse assim: João, deixa desse jeito, deixa assim. Deixa, eu quero ser batizado, porque eu sei que em 2020, lá num lugar abençoado chamado Parque Prazeres, vai ter uma turma lá que vai pedir para ser batizado porque eu fui. Vai ter gente lá que vai
se sentir motivado a obedecer porque eu obedeci. Deixa assim, João. Deixa assim. Batismo, então, irmãos, ele é algo seríssimo. E aí Paulo, aqui no versículo 3 e 4, ilustra essa morte para o pecado usando o batismo. Aí de novo ele usa a técnica da pergunta. Ele fala assim: ou será que vocês ignoram? Ou será que vocês estão esquecendo? Paulo é bastante enfático, né? Que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, ele também foi. Ele está mandando uma carta para uma igreja onde as pessoas eram da igreja porque eram batizados. Todos nós fomos batizados na morte dele. Fomos sepultados com ele. Paulo continua, na morte, pelo batismo, para que, ele continua aqui, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então ele está dizendo para esse pessoal: que história é essa de continuar pecando? Para com isso. Que continuar pecando nada. Nós morremos com Cristo, fomos sepultados com ele. Quando o ministro nos mergulhou na água, e quando voltamos da água, assim como ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele para uma vida nova. É vida nova. Então aquela vida velha, atrelada ao pecado, preso ao pecado, escravizado pelo pecado, acabou. Então como é que eu vou viver no pecado agora? Como é que eu vou querer usar a graça de Cristo como desculpa para eu continuar pecando? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Livres. Paulo diz para eles: vocês estão livres do pecado. Mas acontece, irmãos, e aí que a gente já vai começar a examinar o aparente paradoxo, o aparente absurdo que a gente falou agora há pouco. Paulo explica para aqueles irmãos e para todos nós que essa tal liberdade, ela não é uma liberdade como a liberdade que o mundo diz ter. Porque lá no mundo, quando se fala assim, livre, vamos botar como exemplo aqui o próprio plano de retomada da cidade. O projeto se chama Campos Daqui para Frente. A prefeitura afirma, né, vou só falar aqui o que eu tenho lido e visto nas lives que está todo mundo vendo também, é público. A prefeitura afirma que está toda semana monitorando números, e segundo os resultados que saem todo fim de período, a prefeitura está nos colocando todos debaixo de bandeiras. Já estivemos na vermelha, todo mundo preso de casa sem sair para nada. Já estivemos na laranja, só podia sair de casa quem tivesse realmente muita necessidade. No caso da igreja aqui, só quem pudesse vir aqui gravar a live só, e acabou. Aí a coisa foi melhorando nos números, chegamos na fase amarela, a tensão máxima podemos encher só 30% desse templo, tá? Mas o que acontece, irmãos? Toda vez que o prefeito vem dizer assim, pode abrir tantas lojas assim, o que acontece? Aí o prefeito vai explicar, gente, mas é a tensão máxima, todo mundo continua dentro de casa, por favor, só sai se precisar muito. O povo faz isso? Não, sai todo mundo para a rua de braços dados, sem máscara nem nada. Os amigos se encontram na rua: fulano, quanto tempo não te vejo, dá teu abraço, vai embora. Porque no mundo, irmão, quando fala assim, livre, aí o cara vai acrescentando assim, leve e solto também. Porque para o mundo,
liberdade confunde muito com libertinagem, fazer o que quiser. Mas não é isso que é a liberdade em Cristo. Nós não fomos libertados por Cristo do pecado para agora a gente fazer o que der na cabeça, inclusive continuar pecando. Não. Depois vem com essa desculpa aí, não, é por causa da graça, por a graça. Não, para com isso. Nós fomos libertados para servir. Na realidade, como diz o pastor Valmir Gonçalves, nós apenas trocamos de dono. Nós trocamos de senhorio. Antes o nosso senhorio era o pecado, era o mundo, era Satanás, era a nossa carne, nossos desejos. Agora o nosso senhorio é Cristo. Trocamos de Senhor. Não é uma liberdade que nos faz ter licença para fazer o que der na telha. Continuamos com compromissos, continuamos com responsabilidades. Não existe liberdade verdadeira onde não haja responsabilidade. Assim como não existe responsabilidade genuína onde não haja liberdade. Paulo vai desenvolver isso então a partir do versículo 16, e eu quero que os irmãos vão acompanhando comigo aí, porque Paulo faz uma espécie de um fichário para nós. Ele vai mostrando para a gente os aspectos da nossa vida como servos. Romanos capítulo 6, versículo 16, Paulo mostra aí a obrigação do servo. Não adianta, irmão, nós somos servos. Mesmo o endinheirado, mesmo o poderoso, né? Mesmo o cara que é o dono da maior fortuna em dinheiro do mundo, mesmo o presidente da maior empresa do mundo, mesmo o governante da nação mais poderosa do mundo, somos todos servos. De quem? É aí que Paulo vai responder aqui. Olha o versículo 16 aí. Será que vocês não sabem? Paulo está sempre fazendo essas perguntas assim, né, irmãos? Direto. Será que vocês não estão percebendo que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos de quem? Daquele a quem obedecem. Seja do pecado para a morte, seja da obediência que conduz à justiça. Em outras palavras, Paulo está dizendo aqui o seguinte: não tem essa de lero-lero, da boca para fora, dizer que nada, que eu não sou servo de ninguém, não. Como os judeus faziam, né? Não somos escravos de ninguém. Não adianta. Quando fala assim, já está mostrando claramente de quem é escravo. Escravo da arrogância, e arrogância é pecado. Diz que peixe morre pela boca, né? As pessoas vivem morrendo aí pelo que falam. Não adianta, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: não adianta você vir para mim dizendo assim, que é isso, irmão? Eu sou servo do Senhor Jesus Cristo, se na sua prática você mostra outra coisa. Você é servo de quem você obedece. Você obedece a Jesus Cristo? Você só pode dizer que é servo dele se de fato você o obedece. Porque se você diz que é de Cristo, servo de Cristo, mas você obedece mesmo, são as suas paixões, se você obedece mesmo ao pecado, então você não é servo de Cristo, você é servo do pecado, porque você é servo daquilo que você obedece. Essa é a nossa obrigação de servo. Aí no versículo 17 e 18, Paulo dá uma notícia boa. Ele fala que não precisa continuar desse jeito. Há uma libertação. Aí ele joga com a consciência. Ele está escrevendo para os crentes lá de Romanos, lá de Roma, né?
Ele está escrevendo para a igreja, então ele joga com a consciência daqueles crentes e fala assim: mas graças a Deus que quando vocês eram escravos do pecado, vocês agora vieram obedecer de coração a forma de doutrina a que vocês foram entregues. E uma vez que vocês estão libertados do pecado, vocês hoje são servos da justiça. Glória a Deus, que bênção. Paulo joga para a consciência daqueles crentes e fala para eles: gente, ficou lá no passado, né? Vocês eram escravos do pecado, né? Mas agora vocês obedecem, né? Vocês obedecem direitinho a palavra, vocês obedecem a doutrina. Então agora vocês são servos da justiça, são servos de Cristo. Essa justiça aí é a justiça do reino, aquela que Jesus falou que a gente tem que buscar em primeiro lugar, lembra? Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, aquela. A gente é servo daquele a quem a gente obedece. E se a gente obedece a Cristo, se a gente obedece à justiça do reino, então nós somos livres de verdade. Estão entendendo onde Paulo quer chegar? Aí ele continua. No versículo 19, ele fala que precisa acontecer, e eu vou dizer para os irmãos que isso é diário, é constante, uma reentrega, uma nova consagração. Olha o que ele fala no versículo 19 aí: falo em termos humanos por causa das limitações de vocês. Assim como vocês ofereceram os seus membros, olha aqui, membros, mão, braço, boca, olho, nariz, ouvido, corpo, assim como vocês ofereceram os membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora. Não mudou tudo? Vocês não morreram e nasceram de novo? Então agora ofereçam esses mesmos membros, esse mesmo corpo, para ser servo da justiça, para a santificação. Tem que haver uma nova consagração, uma reentrega da vida ao Senhor. E eu digo, isso tem que ser constante. A gente precisa, irmãos, constantemente estar vivendo em arrependimento. Arrependimento é mudança de rumo, né? A gente precisa estar constantemente vivendo em arrependimento diante do Senhor, sempre revendo nossos conceitos. Lembra daquela música? Quero rever meus conceitos, né? Voltar ao primeiro amor o tempo todo, todos os dias. A gente precisa manter firme essa luta. Tem um outro cântico que diz: eu sou um santo lutando contra o pecado. A gente precisa estar o tempo todo lutando contra o pecado, porque ele fica tentando invadir de novo o terreno que ele perdeu, né? Então a gente tem que ficar o tempo todo lutando contra o pecado e consagrando de novo para o Senhor, o tempo todo entregando para o Senhor e dizendo: Senhor, eu não aceito mais que o meu corpo seja usado para outra coisa que não seja servir a Ti. Para deixar bem claro o quanto valeu a pena essa troca, Paulo então, no versículo 20 e 21, ele leva aqueles irmãos de Roma e todos nós aqui a fazer um flashback, né? Um retorno. A gente retornar lá na nossa vida passada, para a gente ver de onde a gente saiu. Eu quero pedir que você faça isso agora. Eu sei que dói um pouco fazer voltar na lembrança como que você era antes de se converter, porque viver sem Jesus é brabo, irmão. Eu sei que dói, mas é só um pouquinho. Prometo que não vai demorar. Lembra um pouquinho agora como que você era. Olha o que Paulo diz sobre o teu passado, versículo 20 e 21. Porque quando vocês eram escravos do pecado, vocês estavam livres em relação à justiça. Começa por aí. O que é livre em relação à justiça? Você estava na ignorância.
do jeito que o diabo gosta. Isso é perigoso, demais. Como é que a gente vive no planeta que Deus criou, livre dele que nos criou? Aí ele continua: naquele tempo, que frutos vocês escolheram? O que vocês tinham como consequência dos seus pecados? Aí ele mesmo responde, né? Paulo está sempre perguntando, ele mesmo responde: somente as coisas de que agora vocês se envergonham. O que vocês escolhiam naquela época das práticas pecaminosas de vocês? Vocês escolhiam coisas que hoje, só de lembrar, vocês têm vergonha. É ou não é verdade, irmãos? Estou perguntando, responda para mim. É ou não é verdade? Quando você lembra do que você fazia, do que você praticava antes de receber Jesus como Salvador, você tem até vergonha de lembrar disso, não tem? Paulo tal não está certo no que ele está falando, irmãos. Aí, é como se Paulo estivesse dizendo assim: ainda bem que vocês saíram daquela furada. Ainda bem. Ele arremata dizendo assim, ó: porque o fim daquelas coisas é morte. Vocês não sabem do que vocês se livraram. E antes que alguém pense assim: mas pastor, pera um pouquinho, morte? Eu já vi muito crente morrer, pastor. O próprio Paulo morreu, cadê ele? Não é dessa morte que a gente está falando, não, irmãos. A morte do cemitério é para todo mundo. A morte que Paulo está falando aqui é outra muito pior, que Jesus disse muitas vezes sobre essa morte nas pregações dele, e o Apocalipse descreve muito bem essa morte. É a morte eterna, é a condenação para o inferno. É disso que ele está falando aqui. No versículo 22, Paulo já faz uma nova propaganda. Agora ele vai falar da nova vida. Aí ele fala assim, ó: e agora? Agora é diferente. Libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Qual é o fruto que você escolhe agora? É para santificação. E qual é o fim? Vida eterna. Olha que diferença. Antes só colhia fruto de vergonha, agora colhe fruto de santificação. Antes estava caminhando para o inferno, agora está caminhando para a vida eterna. Estão entendendo, irmãos? Por que a gente foi feito, a gente foi libertado por Deus para servir a Ele? Porque esse é o melhor caminho, porque não tem outro caminho como esse. Paulo finaliza versículo 23, é um dos versículos áureos da Bíblia. Ele finaliza dizendo assim: porque o salário do pecado, a consequência de ser escravo do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Salário, dom. Diferença brutal. Salário é aquilo que eu recebo com base no que eu mereço. Eu fiz por onde? Se eu sou empregado de uma empresa, tinha 20 dias, tinha 30 dias do mês para eu trabalhar, eu trabalhei só 25. Eu vou receber igual a todo mundo? O patrão vai me dar o contra-cheque, o pagamento, lá vai estar escrito 5 dias de trabalho descontados, 5 faltas. Você vai receber o que você merecer. Tanto é que se você trabalhou os 30 dias, mas ainda trabalhou umas horas a mais, o que o patrão vai fazer? O contrário, né? Ele vai te dar o teu salário, o teu contra-cheque mais um extra. Salário é isso. Recebo o que eu mereço. Se nós recebermos o que merecemos, irmãos, já que nós somos tudo pecador, o que a gente vai merecer? Morte, inferno. Mas olha que coisa
tremenda, não é? Deus nos deu um presente, um dom gratuito. Um presente. Presente, eu não tenho que fazer por merecer o presente. Quem me dá o presente, me dá porque me ama. Não é assim que funciona? É gratuito, é graça. Se a gente for parar para pensar direitinho, em termos monetários, né? Salário vale muito mais do que presente. Geralmente, né? Para pensar aí, último aniversário seu, qual foi o presente mais caro que te deram? Tenta lembrar aí, qual o presente mais caro que você ganhou no dia do teu último aniversário? Esse presente era mais caro do que o teu salário? Se era, parabéns, viu? Coisa rara isso. É raríssimo alguém ganhar um presente que seja mais caro do que o seu mês de salário de trabalhador. Você tem que arrumar alguém que te ame muito para te dar um presente mais caro do que o salário que você recebe. Pois foi exatamente isso que Deus fez por nós, irmãos. O nosso salário era morte, inferno. E o presente que Deus nos deu em Cristo, porque cremos em Cristo, é a vida eterna. Dá para imaginar, dá para pensar em algo tão maravilhoso como esse. Por isso, irmãos, que nessa noite, quando estamos aqui à mesa para celebrar a ceia do Senhor, nós estamos aqui para louvar o nome dEle, por Ele ser um Deus tão gracioso, um Deus tão misericordioso. Eu quero chamar a todos para que nós louvemos ao Senhor enquanto estivermos cantando esse cântico. Os diáconos vão distribuir os elementos da ceia do Senhor. Quero explicar para os irmãos que a gente vai distribuir e está tudo higienicamente adequado para esse tempo de segurança sanitária. Eles vão distribuir o pão que representa o corpo de Cristo, o suco da uva que representa o seu sangue. Receberão o pão e o suco da uva, e o mesmo aí na sua casa, você que está assistindo a live, aqueles que já são batizados. Ceia é continuidade, batismo é começo. Eu não posso continuar aquilo que eu não comecei. Então, se você não é batizado, você não pode tomar a ceia, tá? Mas, para aqueles que não são batizados, crianças que estejam aí na sua casa, irmãos aqui que ainda não são batizados, tá? Você vai receber uma uva. Essa uva que você vai comer no momento que nós estivermos aqui consagrando, tá? Essa uva representa o fruto do Espírito Santo que nós queremos ver produzido na sua vida. E se você nessa noite está entregando a sua vida para Jesus, mesmo enquanto os diáconos distribuem os elementos da ceia, enquanto estivermos cantando, se há alguém aqui presente nesse auditório que está entregando sua vida para Jesus hoje está se convertendo de seus pecados ao Senhor, eu quero pedir que, por favor, se levante do seu lugar e esteja aqui no altar, tá? Para que eu possa orar pela sua vida, tá? Consagrar a sua vida ao Senhor no final. Você vai pegar, se você está se convertendo hoje, você vai pegar a sua uvazinha aí com o diácono e depois você vai vir aqui para frente, para o altar, e a gente vai orar por você. No final do culto a gente vai te orientar sobre como você vai agir daqui para frente, tá bom? Vamos então louvar ao Senhor. Eu gostaria que todos nos colocássemos de pé para orarmos ao Senhor, para louvarmos ao Senhor. E nesse louvor nós vamos declarar o poder do sangue. Nada além do sangue pode nos dar
essa liberdade verdadeira, esse servir a Cristo, que é, na verdade, liberdade verdadeira. Amém? Enquanto cantamos, os diáconos vão distribuir os elementos da ceia. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para ir, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declare sua verdade. Eu sou livre, eu sou livre, livre para servir. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Agora, diga: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Diga: algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei.
nesse momento, quando vamos consagrar os elementos da ceia, eu quero pedir aos irmãos que estejamos em oração. Enquanto a gente está aqui, tem muitas pessoas que estão sofrendo, né? E agora, pouco antes de eu vir para cá, eu recebi a notícia da morte do seu Edson. A gente chegou a pedir oração por ele, colocamos o nome dele no grupo da igreja para doadores de sangue, mas infelizmente ele veio a falecer essa tarde e foi certificado o seu óbito como sendo Covid-19. Ele era pai do Caio. Caio é namorado da irmã Milena. Milena, nossa sobrinha, filha do irmão Rodrigo Dias. Então eu quero pedir aos irmãos que orem pela família. Estão todos assim muito abalados, né, com o que aconteceu. Os irmãos sabem que quando a morte é certificada como Covid, a família não pode nem velar, a dor é ainda maior, né? Então eu quero pedir aos irmãos que, não só aqui, mas em casa também, lembrem de orar, tá? Pelo Caio. Tá? Ele era muito amigo do seu pai. Certamente Caio está sofrendo muito. Eu quero pedir aos irmãos que sustentem a oração, tá? Nós vamos então orar ao Senhor, nosso Deus, neste momento. E fica ainda o nosso convite, tá? Se você nessa noite deseja entregar a sua vida para o Senhor, que você faça isso mesmo depois que o culto terminar. Pode me procurar, ou pode procurar um dos diáconos, diaconisas, e comunique a sua decisão. Será importante, né? Você comunicar, para que nós te orientemos, para que oremos por você. É inegável, irmãos, e eu digo a todos também que estão na live, a palavra de Deus diz que a ceia do Senhor serve para a gente proclamar a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. E os sinais estão ficando cada vez mais claros de que esse tempo da vinda dele está chegando, irmãos. Está chegando. Você está preparado para isso? Você está preparado? Eu não sei quem assistiu a vigília ontem que fizemos aqui, foi transmitida via live. Foi um momento muito especial. Quero aqui dar esse testemunho para os irmãos. Eu estou num propósito, eu sei que tem muitos irmãos aqui que seguem, né, esse meu propósito junto comigo, porque eu abri para quem quisesse seguir. Estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica inteira, em 131 dias. E ontem foi o 73º dia. E pensando em como poderia misturar a vigília com a live de cronologia bíblica, eu simplesmente ontem de manhã sentei diante da Bíblia e falei: Senhor, não sei nem quais são as passagens que tem para hoje, não sei nem se o que tem para hoje tem a ver com oração, mas vai mostrando aqui. Quem participou da live, da vigília ontem, nem que foi via live, sabe do que eu estou dizendo. Deus falou coisas tremendas ontem aqui, irmãos, através daqueles textos bíblicos. Ontem, lendo aquilo tudo aqui, eu me dei conta que nós estamos na mesma situação daqueles judeus de Jerusalém, nos dias do profeta Jeremias, do profeta Ezequiel, do profeta Daniel. E quer saber mais? Há algum tempo eu andei dizendo que a
pandemia do coronavírus era só o começo, que viria muita coisa pior pela frente. E eu percebi que algumas pessoas reagiram mal a eu ter falado isso. E chegaram até a manifestar uma certa palavras tipo assim: pô, o pastor está sendo pessimista. Aí ontem, lendo o que Jeremias passou, eu fiquei pensando assim: eu fui apenas criticado. E veladamente, quem criticou, até criticou com jeitinho para não parecer que estava me atingindo. Mas Jeremias foi apedrejado, irmãos. Ele foi ameaçado de morte. Tentaram jogar ele dentro da cisterna, só porque ele estava pregando a verdade. E qual era a verdade? O fim chegou. Vai morrer todo mundo. Se não se arrependerem, vão morrer. E é o que a gente tem para dizer para você nessa noite, pelos próximos dias, meses e anos, é isso. O que está marcado no calendário de Deus, o próximo evento que está marcado é esse. Ele vai dar a palavra de ordem dele, o arcanjo vai dar o seu brado, os anjos vão tocar a última trombeta, e simplesmente milhões, bilhões de cristãos no mundo inteiro vão sumir, vão ser arrebatados. Você vai estar entre eles? Ou você vai ficar para trás? Para ver o circo pegar fogo e você queimar junto. Se prepare, irmãos. Eu não estou falando isso para meter medo em vocês, não. Pelo contrário. Eu estou falando isso para encher vocês de coragem. Porque para aceitar Jesus tem que ter coragem, eu sei disso. Eu aceitei e foi sofrido. Quando eu aceitei Jesus, eu tinha 9 anos de idade, irmãos. E como que isso foi sofrido? Foi uma luta. Eu sei que não é fácil. Acabamos de meditar aqui. Receber Jesus como Salvador é reconhecer que Ele manda em nós. E que nós vamos ser servos dEle, fazer o que Ele mandar, obedecer. E obedecer nunca é fácil. Tem que ter coragem, eu sei disso. Então eu não estou falando isso para meter medo em você, não. Pelo contrário, estou falando isso para te encher de coragem. Para que você tenha a coragem de tomar a decisão certa. Digo isso para todos que estão aqui, digo para você que está aí na live também. Jesus deixou bem claro: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Meu papel é esse, apenas repetir para você o que Jesus falou. Porque o que Ele falou vale para mim também. Toma a tua decisão. Demora não. Você pode não ter mais tempo que você pensa que tem. Amém? Erga aos céus, como o Senhor Jesus fez, este cálice e este pão, ou a sua uva, e oremos. Bendito seja o teu nome, Senhor. Graças te damos, porque o Senhor nos reúne diante de tua mesa mais uma vez. E temos a oportunidade de rememorar o teu sacrifício por nós. Bendita seja a comunhão do teu corpo, simbolizada por este pão, que o Senhor nunca deixa faltar em nossa mesa, mas agora o consagramos a Ti, só para simbolizar que somos um só pão, um só corpo no Senhor. Bendita seja a comunhão do teu sangue, simbolizada nesse suco de uva doce, gostoso, mas para o Senhor foi tão amargo. Um cálice de fel o Senhor tomou,
e transformou nesse vinho doce. O Senhor transformou a nossa tristeza, o nosso fracasso em festa. Bendito seja o teu nome, Senhor. Renovamos agora a nossa aliança para contigo. E nossos amigos que aqui estão e que estão também acompanhando na live, ao comerem essa fruta, essa uva, estão dizendo para o Senhor que esperam ver o fruto do Senhor em suas vidas. Quem sabe alguns deles estejam entregando sua vida para o Senhor agora, e a festa no céu se estabelecerá nessa noite. Por mais pecadores que se arrependem, venham ao Senhor. Bendito seja o teu nome para todo sempre, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Participemos, irmãos. Ainda de pé, nós vamos louvar ao Senhor com o hino 85 e 89 do cantor cristão. Vamos fazer um medley com as primeiras estrofes de cada um e o refrão de cada um. Esses hinos falam do poder do sangue de Jesus que operou essa transformação, essa nova vida que nos faz celebrar na presença dele. Desde já eu quero agradecer a presença de todos que vieram aqui neste primeiro domingo em que nós reabrimos o templo. Quero incentivar você durante a semana a continuar se inscrevendo para o culto de quarta-feira, para o culto de domingo de manhã. Domingo que vem serão 12 horas de adoração. Hoje tivemos 3 cultos, domingo que vem nós teremos 5 cultos, cada um deles durando 2 horas. De 9 às 10 teremos a nossa EBD, vai ser live, aliás de 8h30, 9h30, né? De 10 a meio-dia, o Ministério Tetelestai estará aqui louvando ao Senhor no altar. De meio-dia às 2, o Ministério Vencendo Desafios, o MVD, estará louvando aqui no altar. De 2 às 4, nossos ministérios de coreografia da igreja e os nossos solistas estarão aqui louvando ao Senhor. De 4 às 6, o DJ Moté estará aqui no altar louvando ao Senhor. E das 18 até as 21 a gente vai fechar com um louvorzão nostalgia aí, músicas do grupo Rebanhão, tá? E vai ser então um domingo muito especial, e você precisa se inscrever, escolher um dos 5 cultos para você vir, e os outros 4 você vai assistir em casa, porque vai ser transmitido, tá? Quero te pedir, por favor, se inscreva no YouTube, no nosso canal, tá? Porque a gente já começou a transmitir hoje, né, através de um aplicativo, mas nós queremos ter mais liberdade no uso do YouTube, então continue a se inscrever lá no YouTube, tá? No nosso canal da igreja. Na semana que vem nós vamos transmitir às 12 horas de adoração, então quem não vier aqui em casa vai poder assistir, participar, vai ser bastante legal, bastante animado, tá? Cada um desses cultos a gente pode ter até 100 pessoas, tá? Então, domingo que vem vai dar para a gente ter 500 pessoas aqui, 100 em cada culto, tá? Então, você só vai poder escolher um dos 5 para você vir, tá? Mas você poderá assistir todos os outros em casa, tá bom? No conforto da sua casa, com a sua família, tá? Então, continue a se inscrever, tá? O link sempre está no grupo de WhatsApp da igreja. Você pode compartilhar esse link de inscrição para quem você quiser, tá? Para que esteja aqui participando. Amém? Vamos louvar então ao Senhor.
Ó vinde crentes, entoai louvores a Jesus, que para nossa salvação foi morto numa cruz. Seu sangue derramou, de todo me lavou, mais salvo do que a neve me tornou. Diga! O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores a meu Rei, a meu Senhor Jesus que me salvou. Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas tudo, maligno escapar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só do sangue de Jesus. Há poder, sim, prova um pecador, ó, aceita o dom de Jesus. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Aleluia, glória a Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno de Deus nosso Pai e a doce consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus por toda a face da terra. Console o coração e enxugue as lágrimas do irmão Caio e de todos os demais que sofrem, desde agora e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você e sua família. Tenha uma semana vitoriosa, está na presença do Senhor. Apesar de não podermos nos abraçar, né? Mas eu quero dizer o quanto eu estou feliz de ver você aqui hoje. Amém? Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Pois,